Bom dia, pessoal. Vocês parecem muito felizes. O maestro Boris parece que tem muita força na hora. Quando eu vejo a mão dele, eu tenho muita força. Hoje vamos abrir em Mateus, capítulo 26. Vamos ler Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Se vocês acharam, Mateus, capítulo 26, versículo 69, eu vou ler. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Lemos até o versículo 75. Pela graça de Deus, nós fazemos 2 conferências por ano nesse ginásio olímpico. E é muito gratificante, eu fico muito feliz de vocês poderem ter verdadeira fé. Alguns dias atrás, em Cholakbukdo, um pastor de uma igreja protestante veio me procurar. Eu não me esqueço do coração daquele pastor. Aquele pastor começou a testemunhar o passado dele, pastoreando, ministrando aquela igreja. Aquela igreja falou para aquele pastor sair da igreja. E como ele não tinha para onde ir, por 1 ano, ele não recebeu nenhum dinheiro. E ele passou muita dificuldade, né? E passando muita dificuldade, ele trabalhou naquela igreja. Depois de 1 ano, ele foi expulso daquela outra igreja. E agora ele já não podia mais ministrar e ele tinha desistido de tudo. Um dia, por coincidência, ele entrou no site da Missão Boa Notícia e ele escutou a palavra. Escutando a palavra, ele recebeu a salvação. Desde então, a vida dele começou a ser transformada. Ele veio para o meu escritório e ele conversou comigo por 1 hora. Ele parece ter uns 10 anos a menos do que eu, parece jovem. Uma pessoa tão, assim, especial e com a palavra viva no coração, não tinha alguém como ele. E ele viu e escutou todas as palavras que estavam dentro do nosso site. Ele foi na parte do site da igreja de Gyeongbuk, ele leu a palavra do pastor Lee Gang-woo. Aí ele leu essas palavras dele. Lendo aquelas pregações, ele ficou muito emocionado. E o coração dele ficou cheio da palavra. E aí, só de tocar nele, parecia que ia sair palavra, né? Eu fiquei com muita vergonha diante dele. E ele estava falando do novo mundo que ele tinha conhecido.
Eu pude respeitá-lo muito, eu pude achá-lo muito precioso. Pessoal, eu sempre prego, mas as palavras que saíam da boca dele eram muito limpas, eram muito espirituais e tinham muito poder. Nem fazia muito tempo que ele tinha recebido o perdão dos pecados, que tinha recebido a salvação, era um pastor assim. Eu fiquei com muita vergonha no meu coração, e aí surgiu um coração de respeitá-lo. E faz uma semana que eu que eu não o vejo e eu tô com saudade dele. E aí eu tive até um sentimento de estar me encontrando com Jesus Cristo. A vida espiritual, a gente se esforçar, fazer bem, ser fiel, não é dessa forma. Cumprindo os mandamentos, do dizimando, construindo a igreja, lendo a Bíblia. Não é dessa forma. As pessoas pensam que dessa forma é que vão conseguir ter uma vida espiritual. Mas como é que a gente consegue ter uma vida espiritual? No começo, as pessoas vão para a igreja. E a igreja fala para vocês viverem esforçadamente, um pouco melhor, um pouco mais fiel, e assim, dessa forma, eu vou poder ser reconhecido diante de Deus, e assim eu vou me tornando uma pessoa melhor e vou para o céu. As pessoas têm esse tipo de vida espiritual. Mas essas são as pessoas que têm a vida espiritual de nível mais baixo. Aí tem o próximo nível. Quando sobe mais um nível para a vida espiritual, que coração chega nas pessoas? Embora eu tenha me esforçado, aquilo não foi nada. Embora eu tenha me esforçado, eu não pude receber a salvação pelo meu esforço. Por mais que eu tenha me esforçado, aquilo não me ajudou em nada. Então, o primeiro nível é só se esforçar. Aí, o próximo nível é aquela pessoa não conseguir fazer nada e aí ela ser demolida e ela cair e ela poder ver que não pode fazer nada. Esse é o segundo nível. Eu sou uma pessoa que gosto de nadar. Então, ultimamente, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu nado. Para nadar, se a gente entrar na água, a gente, não é porque a gente quer afundar que a gente afunda, não é porque a gente quer boiar que a gente boia, né? Então, as pessoas que não sabem nadar, elas botam a cabeça para baixo e ficam se esforçando. Então, porque entra força, a pessoa afunda. Eu nado. Eu fui para Tailândia. E eu fui no hotel YMCA, e eu estava naquele hotel, e naquele hotel tinha piscina. E as pequenas crianças nadando de lá para cá, e estavam nadando tão bem. 25 metros, né, tinha piscina, e eu não conseguia nem dar essa ida. Mas nadando uma, duas vezes, as pessoas olhando para mim perguntam. As pessoas falam, natação tem que tirar força para poder nadar bem. Se você colocar força na natação, daí você afunda. E nadando algumas vezes, tá certo. E tirando a força, eu também. Mesmo nadando muito, eu não fico cansado. E aí, eu nado muito bem. As pessoas que jogam beisebol, no começo pegam pegam o taco e querem bater bem forte na bola. Mas diz que não pode ter força no braço, tem que perder toda a força. Futebol também. Falou que todas as coisas são assim. Pessoal, a vida espiritual no começo começa pelo seu esforço, começa pelas suas obras. Então a pessoa, ela se esforça muito para conseguir ter uma vida espiritual. Mas aí,
Depois ela vai perdendo essa força. Ah, parecia que eu estava me esforçando e estava dando certo, mas na verdade aquilo não era nada. E aí chega um momento em que a pessoa pode perceber isso. Então, tem que abaixar tudo isso. Até agora eu orei, eu fui fiel, eu ofertei, eu fiz jejum. Então, você descobre, se você descobrir que isso não é nada, depois, o que acontece? Eu deixo de lado e aí acaba vindo um coração de desistir de mim mesmo. E depois que eu me largo perfeitamente, quando eu desisto perfeitamente de mim, sabe o que acontece? Deus começa a trabalhar dentro de mim. Mas ao contrário, se vocês pensam que se vocês se esforçarem, Deus vai te ajudar. Quando as pessoas elas se afogam na água, quando elas estão se afogando, tem algumas pessoas que querem pular para salvar aquela pessoa. Então, como aquela pessoa que está se afogando, ela vê alguém, aí ela segura muito forte aquela outra pessoa, e aí há muitas vezes que as duas pessoas acabam morrendo. Então, quando uma pessoa está se afogando, o que tem que fazer? Então, as pessoas que sabem nadar, ela tá com força ainda. Agora, aí a pessoa fica, eu tô morrendo, tá bom, então pode morrer, vai embora. E aí, quando aquela pessoa perder completamente a força, Deus, sente meu espírito, e aí, é nesse momento que aquele salva-vidas começa a tirar sua roupa, começa a se alongar, e quando aquela pessoa que está se afogando perde completamente a sua força, aí que ela pula para salvar. Porque se a outra que estiver se afogando tiver força, ainda os dois morrem. Quando Deus nos salva, Ele nos salva quando? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo bem, eu estou orando bem. Então Deus está esperando ali. Ele está ali brincando, se divertindo. Deus, eu morri, não tenho mais caminho, eu não tenho mais método. Então é assim. Quando eu desisto de tudo, então pouco a pouco, Deus vai trabalhando pelo meu espírito. Por isso, quando eu vi essa Bíblia, quando eu fui fiel, quando eu fiz bem, não existe nenhuma pessoa que dessa forma recebeu a salvação. Quando eu vi a Bíblia, qual pessoa recebeu graça? Todas as pessoas fracassadas, todas as pessoas que faliram. A mulher surpreendida em adultério, o publicano Zaqueu, a mulher samaritana, o ladrão da cruz, o malfeitor da cruz, o enfermo havia 38 anos, o publicano Zaqueu. Essas pessoas foram para diante de Deus, receberam graça e receberam a salvação. Por isso, pessoal, hoje em dia, a maioria das pessoas estão tendo uma vida espiritual ao contrário. Ao contrário, por quê? Vida espiritual é a gente ir para o céu. Então, para a gente poder se tornar justo o suficiente para poder ir para o céu, pela força humana, qualquer pessoa que seja, não pode alcançar o conceito de Deus para se tornar justo. Embora eu possa ser um pouco bonzinho, eu sou um pouco mais limpo do que o ancião Kim, ou melhor do que o diácono Lee, mas isso não é o suficiente. Então, para a gente poder entrar no céu,
Vocês nunca foram para a floresta, né? 저는 정글에 여러 차례 Eu já fui várias vezes para a floresta. Uma vez, eu fui para Gana 그게 e 아싸리라고 tem um irmão chamado Assari. E ele tem um sobrinho. 저를 보고 Aí ele falou, Pastor Park, sim, 우리 코코넛 vamos lá pegar coco? Onde que tem? Ah, tá lá na floresta. Ah, o coco não tem nem dono, então qualquer pessoa pode ir lá pegar o coco. 저는 막그 코코넛 따면 좋다. Aí eu escutei, ai, que legal, é pegar coco, né? Aí eu pela minha cobiça, eu fui. 깊은 정글에 가서 정글 Aí eu fui pra floresta. 2-3m Então é tão escuro dentro da floresta que não dá pra ver 2-3 metros à sua frente. Aí aquele irmão falou, espera um pouco, daí ele pegou e ele subiu naquele coqueiro como se fosse um macaquinho. 그 인자가 딱 Ele subiu que nem um macaco na árvore. E aí eu fiquei sozinho na floresta. 어둠 여기 Ai meu Deus, se surgir uma onça, um tigre aqui, se surgiu uma cobra, um urso aqui. Eu tava morrendo de medo. 그 형제하고 둘이 Quando eu tava com aquele irmão não tinha nenhum problema, mas depois que aquele irmão subiu lá no topo da árvore, eu tava sozinho naquela floresta da África. Tava escuro, parecia que ia sair um animal selvagem. Fiquei com tanto medo que eu falei, vai, desce logo, desce logo. Pastor Park, dá licença. Aí ele começou a chutar com a perna e começou a cair um monte de coco. Assim. Eu tinha que me desviar dos cocos, tinha que fugir do leão, eu tava super ocupado. Desce logo, desce logo, desce! Aí ele tirou todos os cocos e aí ele desceu também rapidinho. Quando a gente vai pra floresta, eu sei fazer, eu sou saudável, eu tenho um pouco de sabedoria sobre a floresta. 아들 말대로 Então, se você se achar um pouco sequer, com certeza surge um problema. Quando você entra na floresta, como a gente não sabe nada sobre a floresta, então o guia não pode ir muito lá na frente e nem muito lá atrás. Ele tem que estar do teu lado e você tem que fazer exatamente como ele faz. Aí ele falou, Pastor Park, não mexe naquela árvore. Árvore? Ah, tá bom, não pode? Não, essa água não bebe. Não, essa árvore tem veneno, não mexe, não mexe. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu me tornei num bebê. Uma vez eu fui, eu tava com uma sensação muito estranha. Bem em cima, da minha cabeça, tinha uns galhos verdes. E tinha umas 10 cobras desse tamanho verde se camuflando na árvore. Eu me assustei tanto. Uma vez, eu fui para a América do Sul em Resistência. E tinha uma conferência numa outra igreja. E o pastor daquela igreja fez com que eu ficasse na casa de uma mulher ali perto. Aí, aquele marido dela ficou tão feliz de que o Pastor Park veio, daí ele nem foi trabalhar e ele falou, vamos passear à tarde, Pastor Park. Aí ele ficou tão feliz, ele alugou um barco e a gente estava se divertindo num rio, né? E eu e ele fomos para um rio. Aí a água era bem clarinha, era tão limpa. E eu tava de camiseta e bermuda. Eu queria pular naquele rio para nadar. Mas naquele tempo, eu gosto de nadar, né? Mas eu não sei porque naquele tempo eu não pulei para nadar. Aí eu queria sair várias vezes para nadar. Mas aí eu vi as crianças pescando. E eles pegaram vários peixes desse tamanho e jogaram ali no pátio. Aí eu perguntei, por que vocês estão jogando fora esse peixe? Ah, não come, isso daí é piranha.
Aí eu fiquei assustado, porque aquela piranha come. Gente, tem piranha nesse rio? Tá cheio, pastor. 사람이 Se a pessoa estiver nadando no rio, aí uma piranha morde essa pessoa, 보통 살쪄 aí corta uns pedaços desse tamanho de carne. 피가 Então, quando vê sangue, um monte de piranhas, centenas, milhares de piranhas se aproximam. E aí, depois de 5 minutos, só o osso afunda. Então, pessoal, 진짜 처음에 quando eu fui para a floresta pela primeira vez, eu não sabia de nada. 막 제가 Eu cometi muitos erros, mas pela graça de Deus eu não morri. 얼마나 Realmente, eu fiz tantas coisas perigosas porque eu não sei de nada. Na floresta, eu pensei que eu sabia um pouco. Se eu pensar que eu sei fazer alguma coisa bem, correndo, pensando que eu tenho força, pensando que eu tenho saúde, 백이면 백명 então eu já não consigo viver alguns dias na floresta. Então, andando na floresta, 그런 걸 eu aprendi muito sobre isso. 소를 먹이는 사람들이 정 As pessoas alimentam as vacas na floresta, 사자가 나타나면 어떻게 아는 mas tem um jeito de saber 우리는 사자 como a onça vai aparecer. Se a onça está aparecendo do nosso lado, a gente não sabe. Falou que a vaca, quando percebe que a onça está se aproximando, ela fica com medo e ela começa a mijar. 그 증거를 사면 소가 Então, quando vê a vaca mijando, então a pessoa sabe que tem um leão. 그런 막 창을 Aí ele começa a pegar a lança e começa a correr daqui para lá. E a gente começa a ficar com medo, né? Então, você vai para a floresta e pensa que sabe alguma coisa, que você tem experiência. Então, com certeza, você vai causar algum problema. A vida espiritual é a mesma coisa. Eu faço alguma coisa, eu sou um diácono, eu sei ter uma vida espiritual. Então, 그막 지옥 então você se torna a pessoa perfeita para ir para o inferno. 근데도 Mas 사람들은 mesmo assim 처음에 as 교회 pessoas 가서 vão para a igreja no 하고 começo, oram, se tornam diácono, e aí elas pensando que sabem fazer alguma coisa bem, eu acho que é porque eu tenho uma boa fé, desse jeito eu vou poder ir para o céu. 그런 사람 신앙이 아주 Então esse tipo de pessoa é muito difícil para poder ir para o céu. 이제 그런 사람은 아직 Essa pessoa, porque não conseguiu ainda sair do primeiro nível, a pessoa que está no primeiro nível não consegue ir para o céu, então a pessoa tem que passar para o segundo nível. 신앙의 2단계로 건너가는 가장 Por que é tão importante a pessoa passar do primeiro nível para o segundo nível? Não é orar bem, ler a Bíblia, cumprir bem os mandamentos, não é desse jeito, mas pelo contrário. 신앙을 A vida espiritual, você tem que fracassar nela. 처음에 이야기했는데 그 목사님은 목회를 Então, eu falei no começo, aquele pastor fracassou no ministério. E aí ele foi expulso da igreja, ele teve sofrimento, ele ficou com dor no coração. Ele foi completamente demolido. Hoje à noite, vocês estão aqui, e se a sua pessoa não for demolida, 무너진 사람 e as pessoas que foram demolidas, 자기 생각이 independente de que pensamento elas tenham, elas não seguem seu pensamento, 하나님의 mas elas seguem a palavra de Deus. 마음이 되어 Então as pessoas que não foram demolidas, elas não escutam a palavra de Deus e elas somente seguem o que é bom aos seus olhos, o seu pensamento. Essa pessoa, porque ela não foi demolida, 1단계 ela só consegue ter a vida espiritual do primeiro nível. Por isso, pessoal, 우리의 신앙을 Deus, ele faz com que a nossa vida espiritual seja demolida. 마치 뭐와 같으냐면 우리가 경남 사천에 우리가 Nós começamos uma igreja em Kimcheon. A gente queria procurar uma igreja, mas a gente não conseguiu. 그래서 우리는 거기에 있는 아주 마당이 E aí? 넓은 집을 A gente comprou uma casa com um pátio bem grande. 그래서 기와집인데 Era uma casa, e como era uma casa de interior, tinha um chiqueiro, tinha um poço. Era uma casa muito boa. Então a gente comprou aquela casa. E a gente não queria ter culto naquela casa. A gente comprou aquela casa por causa do terreno. Aí um dia,
A gente queria construir uma igreja de 4 andares. Aí a gente chamou a demolidora. Aí eles só jogaram uma vez aquela bolona lá e quebrou de uma vez aquela casa. E porque aquela casa foi demolida, não aparece nada da imagem daquela casa. Foi completamente demolida. E lá a gente construiu a igreja. Eu acho que faz há 20, 30 anos atrás. Naquele tempo, e não tinha walk-talk, né? Aí a gente ficava gritando, né? Areia, água, cimento. Naquele tempo eu era uma pessoa com muita idade, né? Mas mesmo assim eles falavam cimento, eu tinha que correr e levar cimento. Depois de um tempo, naquele dia eu quase morri de tanto cansaço. E a gente construiu aquela igreja muito bem. Pessoal, a sua vida espiritual, vocês, assim como foi construída essa igreja de 4 andares, vocês têm que ter essa vida espiritual. Então toda casa que vocês construíram tem que vir e destruir, demolir toda essa casa, acabar com toda a imagem dela. Tem que ser completamente demolida. Tem que demolir o que você ofertou, o que você jejuou, que você pregou bem, que você construiu bem uma igreja. Vocês têm que demolir tudo isso. Tudo que eu fiz não pode ter nenhum aspecto, não pode ter nenhum pó do que eu fiz, porque somente tem que restar o que... E naquilo, em cima do que foi demolido, Jesus Cristo é que tem que construir as suas coisas, porque isso é verdadeira vida espiritual. Amém? Amém. Mas qual a dificuldade na vida espiritual? Eu me demolir é muito difícil, não é, pessoal? Eu não quero que eu seja demolido. Se não demolisse aquela casa antiga, a gente poderia construir a nossa igreja? Não, tem que demolir primeiro. Tudo que vocês fizeram é tudo mal. É semente do pecado, porque é da descendência do pecado. Tudo que nós fizemos tem que ser demolido. Tudo isso tem que ser demolido e em cima disso tem que ser construída a casa que Jesus Cristo construiu. Então assim, na minha vida espiritual, para ela ser boa, tem que sumir tudo que eu fiz e somente tem que restar o que Jesus Cristo fez, porque isso é a perfeita vida espiritual. Amém? Amém? Mas hoje em dia, muitas pessoas não conhecem muito bem sobre a vida espiritual. Elas querem consertar a sua casa quebrada, querem arrumar, querem deixar sua casa bonita, mas não querem derrubar. Jesus Cristo tinha 12 discípulos. E um dia Jesus Cristo se encontrou no mar da Galileia com Pedro. Naquele dia, Pedro, ele tentou pescar a noite inteira, mas não conseguiu pescar nada. Naquele tempo, Jesus Cristo, ele se encontrou com Pedro de madrugada. Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe, estava lavando sua rede. E aí, Jesus entrou no barco de Pedro. E ele falou para se distanciar um pouco da beira do mar. E aí, Jesus Cristo começou a pregar do barco de Pedro. Eu sou uma pessoa que prego. Na verdade, pessoal, esse lugar, esse ginásio é um lugar muito grande e bom. Mesmo que tenha muitas pessoas, é porque tem esse som bom.
que vocês podem escutar bem. Antigamente, na Igreja Católica, não tinha caixas de som. Então, numa igreja, tinham 80 pessoas, ficavam ali reunidas juntas, e aí eles gritavam o que o padre falava. Tudo junto, daí por isso que as pessoas podiam escutar. Então a graça de Deus para as pessoas decorarem. Então os 80 gritavam: a graça de Deus que esteja com vocês. Aí todo mundo escutava quando os 80 repetiam. Mas essa caixa de som é muito boa. Mesmo que eu fale baixinho, mas ali atrás faz ficar bem alto a minha voz. Às vezes, sendo pastor, eu penso: nossa, comprando essa caixa de som, se tivesse dado para Jesus Cristo naquele tempo, quão bom teria sido ele pregar nos largos lugares. Jesus Cristo reunindo 5.000 pessoas, ele pregou para essas pessoas. Pessoal, não é nem um ginásio que se reúne 5.000 pessoas, é numa arena. Eu, viajando por todo o mundo, eu fui para Sydney, Austrália. Quando lá não tem caixa de som, a gente foi fazer o cantata de Natal lá. O Coral Graças estava cantando, estava treinando ali na frente. E eu estava ali bem atrás, mas eu estava escutando como eles estivessem cantando do meu lado, mesmo que não tivesse caixa de som. Jesus Cristo em cima de um barco, sobre o mar, ele começou a pregar. E ele pregando para 5.000 pessoas. Mesmo que Jesus Cristo falasse bem alto, as pessoas atrás tinham pessoas brincando, tinham outras conversando, tinham outros pensando em outra coisa. Mas ele mesmo olhando para o olho das pessoas, ele falava. Aí Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, faze-te ao largo e jogai as vossas redes. O que Pedro falou? Mestre, tendo eu pescado a noite inteira, nada consegui, mas sob a tua palavra jogarei as redes. E assim ele jogou as suas redes, e aí ele pescou muitos peixes. Pedro se assustou. Ele parece que nunca jogou os peixes no mar. Parece que ele não conhece muito bem sobre o mar da Galileia. Eu, pescando a noite inteira, não consegui pegar nenhum peixe. Mas como é que ele sabe? Como é que ele fez eu pegar muitos peixes? Ele é filho de Deus. Pedro se ajoelhou diante de Jesus Cristo e falou: Senhor, aparta-te de mim, pois sou pecador. Pedro falou assim. Jesus Cristo falou para Pedro: siga-me, doravante será pescador de homens. E aí Pedro deixou seu barco, deixou suas redes, deixou todas as suas coisas e começou a seguir a Jesus Cristo. Dentre os 12 discípulos, ele se tornou o mais esforçado, o mais zeloso, o mais fiel. Mas Pedro seguiu por 3 anos a Jesus Cristo, mas Pedro pensou: onde que tem um discípulo tão bom quanto eu? Eu abandonei minha casa, abandonei minha família, abandonei meu barco, abandonei minhas redes. Eu abandonei todas as coisas. Pedro, ele estava acreditando na sua pessoa que fazia bem. E aí, Jesus Cristo deve ter se preocupado. Porque Pedro tem um coração de acreditar muito nele mesmo. Ele acredita mais nele mesmo do que em mim. Assim não dá para ter vida espiritual. Então tem que abandonar seu pensamento. Mas Pedro ainda acredita no seu pensamento.
여러분, 우리가 우리 자신을 Pessoal, 믿으면 se 절대 nós crermos na nossa pessoa, nós jamais poderemos ter vida espiritual. Por quê? 하나님의 생각과 우리 Porque o 생각은 nosso 다르기 pensamento é 때문에 diferente do pensamento de Deus. 우리를 믿고 하나님을 Nós não podemos acreditar em nós e em Deus. 생각을 Nós temos que abandonar o nosso pensamento para que assim possamos acreditar na palavra de Deus. As pessoas que não conseguem fazer isso, elas somente aceitam a palavra, só seguem a palavra de Jesus, o que acredita e do que acredita não vai. O que elas entendem, elas seguem, o que elas não entendem, não seguem. Por isso que não dá. Mas se a pessoa se negar, se a pessoa não acreditar em si mesma, o que ela faz? Independente da palavra ser correta ou não, independente de como eu enxergo a palavra, eu posso segui-la. Uma vez, os meus filhos eram bem pequenos ainda. Eu senti o meu corpo um pouco estranho. Depois que eu acordava, eu estava suando frio, eu estava sem força. Eu pensei, nossa, eu estou muito estranho. Mas uma coisa que eu conheço é doença, né? Aí eu escutei, se tiver tuberculose, daí começa a suar frio, começa a ter febre, começa a ter... E aí eu tava com os sintomas iguaizinhos que o médico falou. Aí à noite eu tava dormindo. Tava minha esposa no meio, o meu filho, minha filha, tão bonitinhos, bonzinhos. Eu coloquei os meus filhos ali, tava dormindo nós quatro. Parecia que do meu nariz estava saindo um monte de bacilo de tuberculose, né? Um monte desses vírus. E parecia que estava entrando no nariz dos meus filhos. Daí eu não conseguia dormir olhando para os meus filhos. E aí eu deitei a minha cabeça no lado do pé dos meus filhos. Quando a minha esposa viu isso... Esse marido tá tão estranho. Como ele tá dormindo de cabeça para baixo? Aí depois de 2 dias, a minha esposa um dia veio para mim e falou: querido, o que você tem esses dias? Por que o pé dos filhos tá cheirando chulé? Por que você dorme daquele jeito? Aí eu falei: querida, eu acho que eu tô com tuberculose. Aí a minha esposa: então é só você tirar um raio-x. Vamos lá tirar um raio-x. Aí de manhã bem cedo, eu fui tirar um raio-x em Tegu. Aí eu fui lá. Aí o médico falou: por que o senhor veio? Eu acho que eu tô com tuberculose. Por isso que eu queria tirar um raio-x. Ainda bem que o senhor veio, então tá. Aí ele escreveu o nome, ele tirou o raio-x. Naquele tempo tinha que demorava 30 minutos para tirar o raio-x, né? Aí depois de 30 minutos falaram: senhor Park, pode entrar. Daí colocou contra a luz, né? E o médico começou a falar: por que o senhor achou que estava com tuberculose? Aí eu escutei uma vez que se tiver tuberculose, eu suo frio, daí eu fico sem força. E aí eu pensei que eu estava com tuberculose. Aí o médico falou: muito bem, muito bom que o senhor veio. Nesses momentos é o melhor que o senhor tem a fazer é tirar um raio-x. Mas o senhor está com o pulmão limpinho. Nunca pegou tuberculose e nem parece que vai pegar. Não desconfie de nada. Eu pensei que eu estava com tuberculose, mas porque o médico falou que eu estava limpinho. Então qual é a palavra que tem mais valor? A minha palavra ou do médico? Se o médico falou que eu estou limpo, então no momento em que eu acreditei na palavra do médico, então no meu coração eu pude receber liberdade quanto à tuberculose. Quando eu escutei o que o médico falou, eu fiquei com tanta fome. Querida, eu tô com fome. Vamos comer alguma coisa e depois ir para casa? Aí eu e a minha esposa fui para aquele restaurante famoso de Tegu e a gente comeu um pratão de comida, né? E a gente voltou para casa.
Parecia para mim que era tuberculose. Mas se o médico falou que não é, então é só acreditar que não é. Ah, não, doutor, é sim tuberculose. Não, não é. No raio-x está mostrando que não. Não, doutor, eu tô com tuberculose. Se você fizer isso, você é um bobo. Por mais que pareça que eu tenha tuberculose, mas se o doutor falou que não é, não é. Então, eu acreditar no que o doutor está falando, isso é acreditar. Quem é que sabe melhor, eu ou o médico? O médico. Então, se eu sei melhor do que o médico, para que eu vou para o médico? Eu vou ficar assim em casa. A vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que pareça que eu sou assim, mas se a palavra de Deus falou que não é tuberculose, então tem que acreditar que não é tuberculose, amém? Independente do que eu pense, se a palavra de Deus diz que não é, então não é. Mas tem dois tipos de pessoas. A pessoa que acredita em si mesma, mesmo que a Bíblia diga que é isso, mas tem pessoas que falam, não é tuberculose. Então essas pessoas são pessoas que não acreditam na Bíblia. Essas pessoas acreditam mais no seu pensamento do que na palavra da Bíblia. Por isso não escutam nada da palavra da Bíblia e só seguem o seu próprio pensamento. Por isso, muitas pessoas, porque elas acreditam em si mesmas, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nos justificando, embora esteja escrito isso na Bíblia. Na Bíblia diz que os nossos pecados se tornaram mais brancos do que a neve. A Bíblia diz que nós nos tornamos justos. A Bíblia diz que Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós fomos santificados, que nossos pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Mas as pessoas não acreditam nessa palavra, acreditam mais no seu pensamento. Por isso elas dizem, não, eu não sou justo, eu sou pecador. Essas pessoas, existem várias pessoas assim na Coreia. Por isso, pessoal, para ter vida espiritual, o mais importante é jogar fora o seu pensamento. Tendo o coração de acreditar em mim mesmo, tem que quebrar, tem que demolir esse coração, e assim tem que ficar o coração de acreditar em Jesus Cristo. Para o meu coração ser demolido, então eu tenho que fracassar para que o meu coração possa ser demolido. Quando o filho pródigo partiu da casa do pai, pai, me dá parte dos bens que me cabem, porque assim eu vou viver bem. Mas depois que ele fracassou completamente, demolindo a sua pessoa, ele foi para diante do Pai e recebeu graça. O Simão Pedro, quando ele seguiu a Jesus, porque Pedro, ele abandonou seu barco, sua vida, suas redes, então surgiu um forte coração de acreditar em si mesmo. Aí depois que Jesus Cristo, ele teve a Santa Ceia, ele falou para os seus discípulos, hoje à noite todos vos escandalizareis por causa de mim. Quem falou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que todos iam o abandonar. Mas Simão Pedro não acreditou na palavra de Jesus Cristo, acreditou no seu pensamento. Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. Essa não era a palavra de Jesus Cristo, esse era o pensamento de Pedro. A pessoa que está no primeiro nível da vida espiritual são pessoas que não tiveram seus pensamentos quebrados. Essas pessoas, elas têm o seu pensamento como mais importante do que a palavra. O seu pensamento é mais importante do que a palavra de Deus. Por isso essa pessoa não acredita na palavra de Deus, mas no seu pensamento. Por isso que esse tipo de pessoa não pode jamais entrar no mundo da fé. Por isso, depois que quebra o mundo do meu pensamento, para quebrar a minha pessoa, então essa pessoa tem que fracassar. Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, hoje à noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Então, Jesus Cristo, Pedro falou, não, então Pedro tinha que falar, não, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te negar, Senhor. Mas Pedro falou, como? Não, Senhor, eu não vou te negar mesmo que eu tenha que morrer. Ele acreditou nele mesmo. Pessoal, eu nascendo como homem, eu não nasci assim covarde. Por que eu vou te negar, Senhor? Todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Se eu for te negar, antes de te negar, é melhor eu morrer. Eu vou morrer com o Senhor, mas eu nunca vou te negar. Jesus Cristo morreu na cruz e depois, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele tinha que deixar Pedro ir para o céu. Mas aquele coração de Pedro de acreditar em si mesmo, isso deixava Jesus Cristo muito triste. E mesmo assim, naquele tempo, mesmo Jesus Cristo falando que Pedro acreditava mais nele do que na palavra de Jesus, Pedro não reconhecia esse coração. Naquela noite, Jesus Cristo foi pego pelo sumo sacerdote. E Pedro estava fugindo, e aí ele lembrou, eu não posso fugir, porque eu falei que não ia negar Jesus Cristo. Daí ele seguiu de longe, entrou na casa do sacerdote, e aí no pátio, a serva que estava vigiando a porta falou, você era um que estava com eles. Aí ele falou, não sou eu. E naquela noite, Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E depois que Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes, o galo cocorococó. Aí ele se lembrou que Jesus Cristo falou. Aí depois que ele negou, o galo cantou. Naquele tempo, pela primeira vez, Pedro percebeu essa pessoa. Eu pensei que se eu não quisesse negar Jesus, eu não negaria. Eu pensei que se eu não quisesse abandonar Jesus, eu não abandonaria. Eu pensei que se eu me esforçasse, eu conseguiria. Que se eu me decidisse, eu conseguiria. Mas eu sou essa pessoa fraca. Eu acreditei em mim mesmo. Naquele tempo, Pedro, aquele coração de acreditar em si mesmo começou a ser demolido pouco a pouco. Lá naquele terreno, lá naquela cidade, em Sachon, a gente procurou uma igreja, mas aí tinha um lugar que tinha um pátio bem grande, e aí a gente queria construir uma igreja ali. E para construir a igreja, não tinha que fazer paredes. Primeiro, a gente tinha que demolir aquela casa para poder construir uma boa igreja. Dessa forma, então, para vocês construírem o edifício de Deus, o seu esforço, o seu zelo, a sua fidelidade, todas essas coisas, você tem que ser demolida, tem que ser quebrada. Por isso, quando vocês vão para lá, até ontem tinha uma casa, né? Mas foi demolida. Quando vocês vão no dia seguinte, vocês podem saber disso ou não podem? Pode. Mas quando a gente se encontra com algumas pessoas, tem pessoas que a gente ainda percebe. Essa pessoa ainda se acha, acredita em si mesma. Essa pessoa ainda acha que pelo seu esforço vai conseguir. Essa pessoa pensa que se ela quiser lavar o seu pecado, vai conseguir. A pessoa que ela está estabelecida, Deus não pode trabalhar nela. Por isso, Deus, ele faz demolir todo o meu coração. Ele desejou com que todo o meu coração fosse demolido, de acreditar em mim mesmo. Jesus Cristo desejou que Pedro tivesse o seu coração demolido. Pedro, ele falou que de jeito nenhum iria negar Jesus Cristo, mas depois que ele negou 3 vezes,
Naquele dia, Pedro, 자기를 믿는 마음이 다 aquele coração de acreditar em si mesmo foi completamente demolido. 나 같은 게 무슨 Como eu 예수님의 sou um 사도야. discípulo de Jesus? 나 같은 게 Como eu 무슨 sou 제자야. apóstolo? 이제 Agora Pedro estava decepcionado. 예수님이 Jesus Cristo, ele ressuscitou. 예수님이 나타나 말씀하 무슨가 면목이 없지. Então ele estava com vergonha de ficar diante de Jesus. 베드로가 예수님께 무언가 한마디 Pedro tinha que falar alguma coisa para Jesus. Jesus, desculpa, eu acreditei em mim mesmo. Eu não sabia que ia fazer isso. Eu pensei que se eu quisesse eu não faria. Então ele queria falar assim. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, Pedro não conseguiu falar isso. Pedro pensou: uma pessoa como eu, como sou discípulo? Uma pessoa como eu, como posso ser chamado de apóstolo? Não, 아니야. não. 아니야. Eu sou pescador, eu sou pescador. 내가 무슨 Como eu sou filho, como eu sou discípulo de Jesus, eu não sou apóstolo também, eu sou pescador. Ele estava muito triste. Ele falou para os discípulos: 나는 eu vou para o mar da Galileia pescar. 난 Eu não sou discípulo de Jesus. Eu não sou apóstolo de Jesus. Como uma pessoa como eu negou 3 vezes a Jesus Cristo, como eu posso ser apóstolo? Desde o começo eu não tinha capacidade de ser apóstolo. Eu não tinha capacidade de ser discípulo. Eu sou pescador. Agora eu não sou mais discípulo nem apóstolo. Agora eu sou pescador. Depois que Pedro descobriu a sua pessoa, ele percebeu que era muito tolo ele acreditar em si mesmo. Depois, ele abandonou a sua pessoa, o seu pensamento e foi pescar no mar da Galileia. 오랫도록 Por muito tempo, ele não andou de barco, ele não jogou as suas redes, mas 갈릴리 바다에 잔뼈가 굵은 베드로 Pedro, porque ele já estava acostumado a ser pescador, ele começou a remar no mar da Galileia e jogou as suas redes. E naquela noite, ele não conseguiu pescar nenhum peixe. E de madrugada, 이제는 nossa, nem pescar é mais fácil para mim. E aí Jesus Cristo apareceu. Aí ele perguntou: pescou alguma coisa? Nenhuma. Então jogue as suas redes à direita do barco. Agora Pedro, ele já não podia mais acreditar em si mesmo. E conforme a palavra, ele jogou as suas redes do lado direito e pescou muitos peixes. Ele pegou os peixes, saiu do mar e estava comendo. Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, filho de Simão, 네가 이 모든 tu me 사람과 amas 나를 mais do que todos os outros? No coração de Pedro: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. 예수님 아시잖아요. Eu te amo, eu te amo. Estava querendo sair essa palavra? Não, não é isso. Não. Eu não consigo mais acreditar em mim mesmo. 내가 예수 Eu disse que eu não ia negar Jesus Cristo, mas eu neguei 3 vezes. Eu disse que não ia abandonar Jesus Cristo, mas eu abandonei. Eu disse que eu amaria, mas eu não amei. Agora eu já não sei mais. Agora eu não posso mais acreditar em mim mesmo. Tudo que eu acreditei fracassou. Eu não posso mais acreditar em mim mesmo. No coração de Pedro surgiu: Senhor, eu te amo. Ele queria falar isso. 이제 주님을 Agora, 사랑해도 ele já não podia nem mais acreditar em mim mesmo. Por isso ele não podia nem falar: sim, Senhor, eu te amo, é lógico. Pedro abriu a boca e falou: Senhor, 내가 주를 eu te amo. Tu o sabes. 내가 주를
Tu o sabes. Pedro perguntou de novo. Pedro, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu o sabes. Eu te amo. Eu te amo. Tu o sabes. E pela terceira vez, Jesus Cristo perguntou: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que todos estes? No coração de Pedro, ele começou a ter preocupação. Eu respondi pelo meu pensamento: será que eu estou errado? Será que eu não estou respondendo errado de novo? Pedro não podia responder. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu te amo e tu o sabes. Jesus Cristo falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Até pouco tempo atrás, Pedro acreditava na sua pessoa, acreditava no seu pensamento, ele pensava que se ele quisesse, ele poderia fazer. Mas depois que ele negou 3 vezes a Jesus Cristo, ele já não podia mais acreditar em si mesmo. Ele se tornou uma pessoa que acreditava em Jesus. Naquele tempo ele pensou: se eu quiser eu consigo, se o meu pensamento é bom, então eu sigo. Ele pensava assim, mas agora ele já não podia mais acreditar em si mesmo, ele já não podia mais dizer que ele que ele amava o Senhor. Pedro já não acreditou mais em si mesmo. Ele acreditou na palavra do Senhor. Quando eu vejo, mesmo que eu diga que eu não vou negar o Senhor, mas se o Senhor falar que eu vou negar, então eu vou negar. Isso está certo. Quando eu vejo, eu me esforcei para não abandoná-lo, mas eu abandonei porque ele falou. Eu, quando vi, parecia que isso estava certo, mas se o Senhor falou que isso não é certo, então não é. Agora, porque ele se tornou nesse tipo de Pedro, Pedro já não era mais uma pessoa que seguia o seu pensamento, mas ele se tornou numa pessoa que vivia seguindo a palavra de Jesus. Ele foi transformado, independente do pensamento dele, independente de como ele via. O meu pensamento está errado, o meu pensamento está errado. Eu não posso seguir o meu pensamento, eu tenho que seguir a palavra de Jesus. Desde então, Pedro começou a ter esse coração. E agora Pedro, ele era Pedro. Mas porque ele vivia seguindo o coração de Jesus, ele já não era mais Pedro, ele era Jesus. Ele curou o enfermo que estava diante do Templo Formosa, ressuscitou uma menina, ele salvou 3 pessoas num dia só. Então, através de Pedro apareceu o poder de Deus. Por fora parecia Pedro, mas o coração ele já não vivia mais com o seu pensamento, mas porque ele vivia seguindo a palavra de Jesus, ele se tornou num pequeno Jesus. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar fortemente através dele. Pessoal, hoje, por essa semana, quando eu trabalho e quando Deus trabalha, nós conversamos sobre isso. Quando eu trabalho e quando Deus trabalha. Quando eu trabalho seguindo o meu pensamento, eu não posso seguir a palavra de Deus. Pessoal, hoje em dia, as pessoas não acreditam na Bíblia, mas acreditam no seu pensamento. A Bíblia diz que nosso pecado foi perdoado, diz na Bíblia, mas as pessoas não acreditam nisso e elas dizem que são pecadoras. Pessoal, até um tempo atrás eu era que nem Pedro, cometia pecado, fazia maldade. Depois eu descobri que a minha vida espiritual era um fracasso, daí eu não pude mais acreditar em mim mesmo, e aí eu parei de acreditar em mim mesmo. Independente de como fosse o meu julgamento, eu comecei a seguir a palavra de Deus. E aí, desde então, embora eu tenha fraquezas, eu pude ver Deus trabalhando dentro de mim. Hoje à noite, o amado Jesus Cristo quer trabalhar fortemente dentro de vocês,
Por isso, fazendo demolir todo o seu coração, e Ele quer transformar você numa pessoa que acredite na palavra de Jesus. E assim como Pedro, vocês têm que errar, fracassar. Na vida espiritual, a gente tem que fracassar. Eu orar é fracassado, eu cumprir os mandamentos é um fracasso, eu ler a Bíblia é um fracasso, eu não consigo. Pessoal, agora vocês têm que falar, eu vou jogar fora o meu pensamento e vou somente acreditar na palavra de Deus. Se o Senhor fala que eu sou justo, eu sou justo. Se o Senhor fala que eu não tenho mais pecado, eu não tenho mais pecado. Se o Senhor fala que eu sou santo. Se o Senhor fala que meu pecado se tornou tão branco quanto a neve, então se tornou. Então assim vocês vão se tornar pessoas de fé. Pessoal, por isso, seus corações sendo demolidos, quando vocês acreditarem na palavra de Deus, Deus vai poder trabalhar com força dentro de vocês. Deus, hoje à noite, Ele quer trabalhar fortemente com o seu poder em cada um de vocês. Porque parecia que era Pedro que estava fazendo. Então, assim também vocês joguem fora o seu pensamento, independente do seu pensamento, que vocês possam se tornar pessoas de fé. E assim Deus vai poder trabalhar com poder dentro de vocês e vocês vão poder se tornar em pessoas gloriosas. Vamos todos fechar os olhos e abaixar as cabeças e vamos orar.